A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, bom dia, seja bem-vindo. Estamos dando início à nossa programação nessa quinta-feira, dia 16 de setembro, e a gente já vai começar trazendo informações sobre a demanda chinesa, que continua fazendo algumas compras aqui no Brasil diante dos problemas logísticos que nós temos lá nos Estados Unidos. Quando a gente fala dessas novas compras, são compras para embarque outubro, né? Onde, em um momento onde, teoricamente, os Estados Unidos seriam mais competitivos do que os brasileiros em função da chegada da nova safra. Para a gente entender essa dinâmica e até quando isso deve durar e o que isso impacta na formação dos preços, Eduardo Vanin conosco nessa manhã de hoje, analista de mercado da Agrinvest, para a gente entender tudo isso. Vanin, bom dia para você, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Obrigada. E aí, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo certo, tudo certo. E contigo, tudo bem por aí? Tudo beleza, graças a Deus, tudo ainda. Maravilha. Vanin, a primeira pergunta, a China segue comprando soja brasileira para embarque curto agora, mês que vem, aqui no Brasil? A contragosto, mas segue comprando. A contragosto, explica isso para a nossa audiência. Tá caro, né, Vanin? Tá muito caro. Soja brasileira, hoje, cotação pela manhã, chega na China, oferta na casa e negócios reportados na casa para quem está ouvindo entender, $4,20 acima de Chicago, novembro. Você pega lá Chicago e soma esses $4,20. Converte para tonelada e você vai ter o preço que chega lá na China, antes dos impostos e custos de internação. Então a soja está chegando muito cara lá na China. Para o mesmo embarque, teoricamente, teríamos os Estados Unidos vendendo a $4 acima. Mas hoje, nessa manhã, ofertas no Brasil já acima dos 4,35. E aí está subindo todo dia. Está subindo todo dia. Só essa semana, aqui no Brasil, os prêmios subiram 15, posto China, 15 centavos por bushel. A gente está falando, então, de um prêmio, esses $4 são o base, são o prêmio, Vanin? É isso aí, só que o prêmio não aqui no Brasil, como a gente costuma sempre citar e as pessoas acompanham, mas o prêmio lá na China. Tá. Que daí já inclui, que a gente, no mercado nós chamamos de custo e frete, que seria o prêmio da origem mais o frete até lá. Vanin, o que tem motivado essas compras chinesas aqui no Brasil nesse momento a valores tão elevados? Continua sendo o problema logístico nos Estados Unidos ou tem outro motivo que também faz com que a China, como você mesmo colocou, a contragosto tenha que comprar aqui no Brasil? É uma combinação de coisas. Primeiro, o Brasil tem soja. Esse é o ponto importante. Se fosse o ano passado, talvez não estivesse acontecendo. Primeiro, o Brasil tem soja. Segundo, exatamente isso que você falou, no dia 29 de agosto, nós vimos o furacão Aida pegando ali o Golfo e trouxe estragos, alguma questão aí de inundação ali e tudo mais, mas o que mais afetou é a falta de energia, que ainda em alguns pontos não foi restabelecida. Agora vem o outro furacão Nicholas e também atrapalha as equipes da concessionária de energia elétrica para estar restabelecendo a energia no local. Muitos terminais, de um total de 12, ainda estão trabalhando com geradores, mas eu imagino que isso não coloca os terminais numa plena capacidade. Plena capacidade mesmo, e já com a energia restabelecida, são 5. Tá. Isso dentro da sua experiência, Vanin, né? Você já acompanha esse mercado há tempos, já viu outras situações. Isso tende a ser arrastado para outubro, para novembro. Pode acontecer da gente ter a continuidade desse problema nos próximos meses, quando a gente já vai ter mais soja para precisar ser escoada lá para o Golfo e isso complicar ainda mais a situação no mercado? Tem 2 pontos. Primeiro, o que aconteceu ontem, que foi um cancelamento na China, reportado pelo USDA, de 328 mil toneladas para a China. Na verdade, um pouco China, um pouco desconhecidos, mas acredito que seja tudo para a China. Na verdade, a gente poderia reescrever essa manchete como tradings que venderam custo e frete China com origem opcional, isso é muito comum, não vão embarcar dos Estados Unidos por conta disto.
por conta disso, o cancelamento e vão embarcar, por exemplo, aqui do Brasil, ou da Argentina, ou do Uruguai, que a gente também viu negócios reportados na semana passada. Então a China não vai deixar de comprar. O exportador simplesmente trocou a origem. Mas isso mostra que para esse curto prazo, realmente a coisa está muito complicada. O que era embarque em setembro vai virar outubro, o que era outubro vai virar novembro e assim por diante. Um outro ponto, e uma indicação de que vai levar mais tempo até retomar a normalidade, é que a China está comprando nos Estados Unidos. Só que já para embarque em dezembro, sendo que ela ainda está descoberta e pagando mais caro do que poderia pagar, para embarque em outubro e novembro. Quer dizer, novas ofertas de negócios novos nos Estados Unidos somente para segunda quinzena de novembro ou mesmo para dezembro. E a gente vê a China descoberta, tendo que pagar mais caro, no momento onde as margens por lá e a demanda interna por farelo de soja, óleo de soja, não sei precisar nesse momento, mas assim, a gente vê um momento complicado para a demanda interna da China também, não, Eduardo? Sim, questão do suíno, que é o maior Sim. consumidor de rações do mundo, é o segmento de suíno na China. Não está nada bem, margem negativa, continua caindo hoje, mais uma queda. Então, quer dizer, a venda de farelo na China, que cresceu bastante em agosto, foi o maior mês do ano, 5 milhões e 300 mil toneladas, bateu o mês de janeiro com 4 milhões e 700 mil de vendas de farelo dentro da China. Mas agora, setembro, já caiu pra caramba, e se passar de 2 milhões e meio, vai ser uma surpresa, vai ficar bem baixo. Tudo isso que você falou é verdade. A China, tendo que pagar agora mais caro pela soja, não ajuda, e pressão sobre as margens. E não tendo soja suficiente, porque por mais que ela compre aqui no Brasil, é pouco. Essa semana 10 barcos, ela precisa comprar semanalmente nessa época, que é uma época naturalmente de maior demanda lá na China, precisa comprar uns 30 barcos por semana pelo menos. E não está conseguindo. Provavelmente o esmagamento na China vai cair. É interessante observar essa situação, porque a gente fala sobre onde a gente tem um momento mais forte da demanda chinesa agora. Diante dessa necessidade, Vanin, por que essas compras não estão acontecendo de forma mais volumosa ou mais presente a China? Por que ela ainda vem comprando meio que a conta-gotas, mas comprando, né? São 10 barcos comprados versus 30 do que ela precisaria comprar nesse momento. O que faz com que essas compras fiquem mais contidas agora? É o preço, essencialmente? Além da questão logística? Na verdade, é a falta de oferta. Tá. O ponto é o seguinte, a trading aqui no Brasil, ela tem que assumir um risco. Vende na China, vem originar no Brasil. Porque essa soja não está comprada ainda. É uma soja de final de ano, onde normalmente os programas de soja já estão encerrados. Aí o mercado naturalmente já se volta para o milho, coisa que não vai acontecer esse ano pela quebra do milho. O ponto é, existe espaço nos terminais, as tradings vão vendendo para a China e vão tentando originar, mas é um jogo de risco, porque pode vender para a China, por mais que esteja alto lá, pode ser que ela não consiga comprar aqui, porque o produtor está leiloando a soja, que é natural para essa época do ano. Leilão entre o exportador e a indústria nacional, indústria processadora. Está muito difícil comprar soja. Sim. Onde que está essa soja? Principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. Tá. E, na verdade, principalmente no Rio Grande do Sul. E aí o produtor gaúcho não quer saber de papo, provavelmente vai carregar essa soja para o ano que vem. Se isso vai ser um bom negócio ou não, aí é outros 500. Porém, é isso. A trading não, ela tem risco nessa negociação de não conseguir originar, mesmo com esse prêmio mais elevado. E tem também uma espécie de disputa por essa soja com a nossa demanda interna? Ela é forte o suficiente para também bancar esse prêmio para manter essa soja aqui dentro, Vanin? Bom, aí é uma decisão da indústria. Operar com margem negativa, que é o caso agora, ou parar a fábrica. Muitos preferem tocar o barco e até o máximo que der,
mesmo porque no Rio Grande do Sul, como eu falei, tem soja, e a tendência é as fábricas, mesmo com margem negativa, continuar operando. Porque o custo de você parar talvez seja maior do que o custo de pagar uma soja e operar com margem negativa. Quer dizer, naturalmente, as processadoras tendem a pagar mais nesse momento do que o exportador. Vanim, a gente consegue enxergar como a dinâmica deve se dar a partir de agora? Porque a gente está desenhando, no dia 16 de setembro, um cenário meio atípico para esse momento, não? Sim. Quando a gente fala de comercialização, de compra e venda de novos negócios com soja, é um cenário bem atípico se a gente comparar em anos anteriores, onde a sazonalidade era muito clara e a gente via exatamente como a China se comportava, como se comportou em outros anos. Mesmo com a guerra comercial, por exemplo, comprou alguns volumes que precisava comprar nos Estados Unidos, mesmo que menores do que, né, naturalmente compraria, mas fez suas compras no momento em que teria que comprar nos Estados Unidos. Como é que você entende a dinâmica se desenhando daqui para frente diante de um cenário que nesse momento não é comum para esse período do ano? Bom, a questão principal é o seguinte, a movimentação dos prêmios. Isso que vai definir como que o cenário vai se construir para frente. Os prêmios dos Estados Unidos, já a partir de janeiro, soja americana já não é a mais competitiva. Ela é competitiva, se tudo estivesse correndo bem, ela é mais competitiva até dezembro. Já para janeiro, as ofertas que estão vindo do Brasil posto China já são mais baratas do que a dos Estados Unidos. É bem mais barata, não é um pouquinho mais. E aí, o papel do prêmio é fundamental. O prêmio nos Estados Unidos vai ter que cair muito para tornar a soja americana novamente competitiva para embarque janeiro, quem sabe fevereiro, para poder tirar um espaço do Brasil. Para que os Estados Unidos possa continuar embarcando sua soja, que não vai ser embarcada agora nesse início, por conta do apagão logístico. E aí, esse é o ponto fundamental, que vai definir quem é que vai exportar mais, e por conta disso, a tendência também para Chicago. Você acha que a gente pode ter uma redução no programa de exportação americano a partir de agora em função dessa dinâmica toda quando a gente fala de Estados Unidos, Vanim? Deve ser menor? Eu diria que isso é certo. A não ser que tenhamos uma quebra aqui na América do Sul. Se tivermos uma quebra por conta do Laninha, essa coisa toda, aí a história muda. Sim. Aí o Brasil provavelmente vai começar a ficar mais caro e os Estados Unidos podendo, de repente, ficar um pouquinho mais barato, as contas vão se aproximando. O Brasil fica mais caro, os Estados Unidos mais barato, os Estados Unidos vende mais. Ponto principal para definição seria o clima. Vaninha, a gente está falando de uma necessidade de quanto ainda, sempre que eu te entrevisto eu faço essa pergunta, para a gente entender, né? Diante dessas últimas compras feitas, quanto a China ainda precisa comprar para concluir 2021 e começar 2022 adequadamente abastecida? Ela está, de fato, com esses volumes recompondo os seus estoques ou só fazendo essa necessidade aí de cobertura das esmagadoras? Bom, se não houver redução no esmagamento lá, até final de janeiro, ela ainda precisa comprar perto de 20 milhões. Não diminuiu muito. Tá. Agora, se houver queda no esmagamento, que eu acho que vai acontecer, o volume vai ser menor. Tá. E ela vai fazer essas compras, portanto, justamente como você nos descreveu, olhando para quem tem soja e quem vai oferecer melhores oportunidades de venda. Exatamente. O mercado se encarrega de fazer isso. Sim. Já que a China tem comprado muito mais custo e frete, ou seja, posto lá, até para não correr o risco de frete marítimo, que está oscilando muito, ora cai, agora já está subindo de novo, e também esse risco da originação. Então, nesse ponto, o mercado vai se encarregar de dizer para o mercado quem é que é o mais competitivo. Porque uma Cargill, por exemplo, que opera nos Estados Unidos e opera no Brasil também, vai ofertar de onde for mais competitivo. Vanim, você imagina que em algum momento também a gente vai ter uma melhora do setor da suinocultura na China, ou a gente tende ainda a ter um agravamento dessa crise que eles registram nesse momento por lá? Bom, eu mencionaria 3 pontos.
pelos quais eu acredito que vamos ter uma perna de alta. Por enquanto a gente está num canal de baixa para os preços da carne na China, mas eu acredito daqui a pouco numa volta. Primeiro ponto, consolidação do setor. Com essas margens negativas já por algum tempo, pequenos e médios produtores estão saindo da atividade. Meu Deus. E como hoje há a quantidade de empresas grandes, num total que eu posso dizer de 16, que nós temos conhecimento que estão listadas nas bolsas chinesas. Vai haver essa consolidação. Portanto, havendo a consolidação, reduz também a quantidade de oferta e passa a ter um controle maior da oferta de carne. Segundo ponto é como a carne suína caiu muito na China, as outras carnes ficaram comparativamente mais caras. Exemplo, carne bovina importada e o peixe também, que está bastante caro. Mas esse é um assunto para um outro dia. Ovos também está bastante caro. A carne suína na China, nesse momento, volta a ficar muito, vamos dizer, ela fica muito atrativa em termos de preço. Certo. E o terceiro ponto é a questão das importações. Com a queda da carne suína, a diferença entre o preço local e o preço da carne importada já internalizada caiu muito. Era muito alto a diferença, era muito grande lá no ano passado e início desse ano, mas agora essa diferença é bem menor. A tendência é a China importar menos. E aí também reduz a oferta interna. Eu diria que esses 3 pontos são pontos muito importantes e que vão trazer de novo o preço da carne na China para cima. Vanim, em suma, o que a gente pode dizer é que a gente tem um momento aí de redefinição dos rumos que o mercado está tentando tomar diante dessa dinâmica que, nesse momento, desenhada para agora, é atípica. A gente vê o mercado também tentando se ajustar a essas notícias? Com certeza. Por exemplo, a gente vê a soja subindo ontem e hoje na Bolsa de Chicago, mesmo com todos os reportes de que a China está comprando aqui e não está comprando lá, que a soja americana já é mais cara a partir de janeiro em relação à soja brasileira. Sim. Nós estamos plantando mais cedo, saiu aqui um reporte do Grupo Bom Futuro, vai plantar esse ano, eu não lembro aqui do número, mas 300 e cacetada, 1.000 hectares, e vai plantar, já começou o plantio, começou essa madrugada, segundo a entrevista da Reuters com eles. Sim. E a área vai aumentar no grupo quase 3%, mas uma área nacional, talvez a gente chegue a 4% de crescimento da área da soja. Sim. Mato Grosso plantando mais cedo, dentro da janela, vamos ter soja já em janeiro, e o Brasil já é competitivo agora. Tudo isso ainda vai fazer parte do movimento de Chicago para frente. Eu imagino que o USDA vai ter que revisar os seus números, ele revisou para cima a demanda na exportação, sinceramente eu não entendi muito esse número. E reduziu o esmagamento, na verdade. Exato. Acho que é o contrário. Os Estados Unidos vai esmagar mais e vai exportar menos, até porque o mercado interno americano, para o diesel renovável, que é a corrida do ouro, dá excelentes margens. A tendência é esmagar mais. E na nossa última entrevista você detalhou bastante essa questão dessa corrida do ouro, né, Vani? É um momento, e aos poucos, de fato, vocês da Agriinvest analisam dessa forma, né, que os Estados Unidos tendem, de fato, a continuar ampliando o seu esmagamento e reduzindo a sua exportação, né? É isso aí. Para o Brasil é ótimo, para o produtor brasileiro. Os preços vão ter que continuar incentivando o aumento da área aqui, já que a tendência, com o carbono zero, o painel do clima esse ano para novembro, vai se reforçar essa questão da redução da emissão dos gases de efeito estufa. Os países estão extremamente comprometidos com isso nesse momento. E aí, nós vimos, por exemplo, anúncios da Chevron, de outras petroleiras, vão investir pesado na redução, e faz parte da redução, pelo menos nos Estados Unidos, a questão do diesel renovável. O incentivo é bastante grande. Tem problema na tua perspectiva, Vani, esse edital que saiu nas últimas semanas, né, ali
terminando de colocar a última pá de cal na questão da redução do mandatório do biodiesel aqui no Brasil de 12% para 10%. A gente estava ali preocupado com o que ia acontecer, se ia ser assim até o final do ano. A gente achava que ia ser, foi, né, 10% para terminar 2021. Isso é um problema para nós e é um problema para a nossa demanda interna, ou a situação, justamente porque está se reajustando, essa questão já não tem impacto tão forte na formação dos preços da soja, embora possa ter impacto na indústria do biodiesel especificamente? Tem um impacto porque poderíamos estar esmagando mais. Não vou entrar aqui no mérito se o biodiesel faz sentido ou não. Uhum. Olhando a questão climática e tudo mais, faz sentido. Mas para o Brasil, que nesse momento está com uma inflação galopante e estamos aí, o BC correndo atrás da curva, como o mercado fala, não faz sentido nesse momento ter um encarecimento do combustível. Qualquer encarecimento do combustível é mais Selic mais alta. O custo é muito alto nesse momento. Não só o custo do programa, mas o custo como um todo, econômico. E aí, nesse ponto, eu não acredito numa mudança, porque os óleos vegetais, tendo em vista tudo isso, e a base é Chicago, vai continuar muito caro. Não é só agora, não. Para frente também. Vanim, para a gente concluir, e óbvio que essa é uma pergunta que daria uma entrevista inteira, né? Mas você imagina que a gente tenha, nesse momento, um mercado bem descolado de Chicago para a formação de preços aqui no Brasil, para o produtor brasileiro, e isso tende a se intensificar cada vez mais, esse descolamento, embora a base, o referencial, continue sendo a Bolsa de Chicago? Você fala para soja ou para o óleo? Soja. Bom, agora sim, os prêmios estão aí bastante elevados, é normal. Mas o ponto para a safra já não. Como nós vamos ter uma safra grande, tudo está indicando um potencial de 143, 144 milhões de toneladas, aí nós voltamos a andar muito perto, os prêmios já bem mais magrinhos. É o que a gente já está vendo para a safra nova. O prêmio março já na casa dos 30, 20 e pouco. Quem sabe com a entrada da safra esse prêmio venha a ficar negativo de novo, igual foi esse ano. O prêmio maio chegou a ser negociado com desconto em relação ao Chicago de 55 centavos por bushel. Salvo me engano aqui minha memória. Sim. Mas ficamos por um bom tempo com prêmios negativos. O embarque abril, maio, junho, todos eles foram negociados. Depois voltou a subir. Então veja que, dependendo do momento, nós podemos ter esse descolamento, como é natural para essa época do ano. Mas para a safra, sendo bastante grande, e tendo uma China com uma demanda incerta, não sabemos se a importação vai ser 101 milhões, ou 102, ou se eu estiver certo e o preço da carne suína começar a subir, e um novo ciclo de recomposição de matrizes e produção de animais voltar, aí pode ser até maior. Quer dizer, cenas dos próximos capítulos. E a gente está falando de um aumento de produção mundial na soja expressivo, se a gente contabilizar ali e trabalhar com os números do USDA, mas de estoques finais que não sobem na mesma proporção, obviamente, né, Vani? Então, isso também entra na conta do mercado e na formação dos preços nas principais origens, não? Sim, a grande diferença é que esse ano o estoque americano vai começar bem mais magrinho. Sim. Do que foi na temporada anterior. Tá. Na temporada anterior havia um colchão, esse ano não há esse colchão. Por mais que os Estados Unidos exporte pouco, isso não garante que os preços vão cair, vão voltar para $9, por exemplo, na Bolsa de Chicago. Sim. E aí, lá na frente, quando então o produtor americano for decidir o plantio novamente, é outra história. Como você falou, e como mostra o histórico para nós. Anos de quebra para a soja, e a gente não vem de uma grande quebra, mas vem tendo produções menores nos Estados Unidos, aqui no Brasil atrasou a entrada, os Estados Unidos vendeu muito, então choques de oferta no mercado da soja levam um tempo para ser consertados, e vai levar um tempo ainda. Precisa os Estados Unidos produzir bem o ano que vem, precisa o Brasil continuar aumentando para a soja voltar para um nível de equilíbrio. Mas não é isso que também o produtor quer ouvir, né? E eu também não espero, eu também não gostaria de ver a soja de novo nos $9, porque
não é um preço que incentiva a roda a girar. É verdade. Vanim, obrigada, viu, pela sua companhia, pelas informações e orientações compartilhadas aqui com a nossa audiência. Excelente forma da gente iniciar a nossa quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vindo, as suas análises também. Obrigada mais uma vez, já te espero para as próximas. Até mais. Maravilha, boa semana a todos. Obrigada, Vanim, para você também. Outro, para todos Até da mais. Agriinvest. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. Adoro entrevistar o Eduardo Vanin, a perspectiva dele é muito particular sobre os componentes do mercado, as variáveis que formam os preços, as cotações não só na Bolsa de Chicago, mas principalmente para o produtor brasileiro, para o comprador chinês, e é isso que a gente precisa entender. Então, o Vanin sempre muito contundente nas suas análises, adoro entrevistar o Eduardo Vanin, justamente por trazer essa perspectiva de situações às margens ali, do que a gente vê todos os dias, né, na rotina do mercado, e é bom que a gente entenda esses pontos marginais do mercado para fazer a ligação de todos eles, entender como as cotações se comportam aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que é ainda é o nosso principal referencial, a Bolsa de Chicago, e também na China, que é o nosso principal cliente. Então, atenção a todas essas informações e, claro, os nossos compradores aqui no Brasil, as indústrias processadoras aqui no Brasil, de que forma elas estão se comportando diante do atual cenário, que, como dissemos ali na entrevista do Vanin, é bastante atípico para este momento. Agora, senhoras e senhores, a gente tem o mercado da soja ainda em alta, são ganhos que variam ali de 5 a 6 pontos nos principais contratos. O novembro, que é a referência para a safra americana e o mais negociado agora, tem uma alta de 0,32% para valer $12,98 por bushel. O maio, que é referência para a nossa safra, $13,17 neste momento, nessa manhã de quinta-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.